Você Tá grava? bom. Então, boa noite a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa reunião multidisciplinar do tratamento de câncer de mama do Centro de Doenças da Mama. Hoje a reunião é coordenada pela oncogenética, pela doutora Enilze, que vai estar coordenando, e nós temos hoje como convidado o doutor Rodrigo Guindalini, que é médico oncologista e oncogeneticista da Rede DOR Salvador. Rodrigo, seja muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui com essa vastíssima experiência em oncogenética para apresentar a aula para a gente, tá bom? Vou passar a palavra para você. Eu que agradeço, né? A gente conversou, né, sobre um tema que poderia ser interessante, né, para conversar essa noite aí. Eu queria agradecer imensamente não só o convite, como por vocês compartilharem esse tempo aí e poder discutir um tópico que eu acho que realmente aqui no Brasil acho que a gente deveria ter um pouco de uma atenção especial, né? Uma vez que a terapia de reposição hormonal ela é tão utilizada nas nossas pacientes. Eu vivo em uma região aqui que realmente a adoção de terapia de reposição hormonal por causa da influência do Dr. Elcimar Coutinho, né, na comunidade aqui soteropolitana, é imensa. Tem um mérito muito grande de ter desenvolvido grandes pesquisas dentro dessa área, e realmente a adoção desse tipo de estratégia de reposição hormonal ou estratégias mesmo antes, né, da menopausa, ela é muito utilizada. Então, aqui na minha prática, no meu dia a dia, eu recebo inúmeras pacientes perguntando se a utilização de reposição hormonal tem algum impacto deletério aí no aumento de risco de câncer de mama, e como que eu poderia tentar ajudá-las, né, nessa decisão de utilizar ou não esse tipo de terapia. Então, eu vim nos últimos anos pensando realmente como que eu poderia ajudá-las, porque já de antemão, assim, eu deixo muito bem claro para as pacientes que, de forma alguma, eu sou contra a terapia de reposição hormonal. Muito pelo contrário. A gente sabe que a vida da mulher ela é dividida, né, em dois períodos muito claros, né, no momento onde ela tem uma quantidade adequada de estrogênio no corpo, e no momento da menopausa realmente é um momento muito difícil, e muitas pacientes têm sofrimentos imensos, né, uma perda de qualidade de vida enorme, e sem dúvida a terapia de reposição hormonal pode trazer grandes benefícios para os pacientes. Portanto, a gente não pode ter um lado, né, e defender pró ou contra a utilização de terapia de reposição hormonal. Ao meu ver, eu acho que a gente tem que tentar utilizar da forma mais racional possível essa terapia, que a gente sabe que, uma vez sendo realizada, ela não resolve todos os problemas das mulheres, né? Acho que a gente tem que trazer para as pacientes que, para certos sintomas, e aqui a gente coloca os fogachos e os suores noturnos, realmente a terapia de reposição hormonal tem um benefício gritante para essas pacientes, mas tem alguns outros tipos de sintomas, né, que não necessariamente estão associados somente à diminuição dos níveis hormonais. E a gente tem que saber um pouco, às vezes, ponderar, né? Então, existem inúmeras outras causas para desenvolvimento de depressão em mulheres durante esse período, e que realmente a gente tem que ponderar se a única estratégia que a gente deveria utilizar ou compartilhar com a paciente dizendo que isso vai resolver o problema da vida dela é terapia de reposição hormonal. E, lógico, existem outros sintomas que a terapia de reposição hormonal pode realmente ser bastante útil, mas que existem outras estratégias que também podem ajudar bastante, não necessariamente utilizando a terapia de reposição hormonal, né, como ressecamento vaginal, insônia e dores no corpo, né? Existem outras estratégias que você pode utilizar, que não necessariamente a terapia de reposição hormonal pode ser a primeira escolha, né? Então, existem muito claramente aquelas pacientes com sintomas moderados e graves
que vão ter um grande benefício da utilização de reposição hormonal e simplesmente essas pacientes, elas muitas vezes têm medo de iniciar o uso de terapia de reposição hormonal, porque existe um histórico familiar de câncer de mama, por exemplo, a mãe dela está com uma suspeita, teve o diagnóstico de câncer de mama próximo dessa época da menopausa, e isso gera realmente um conflito interno muito grande, não só para a paciente, como para a equipe que está cuidando dela. Então, como que a gente pode ajudar, né, essa paciente a tomar essa decisão? Então, aqui só uma perspectiva histórica, eu não tenho pretensão alguma de discutir se terapia de reposição hormonal e qual é o tipo, aumenta ou não aumenta, quantos por cento que aumenta. Eu vou só fazer uma introdução sobre o tema e realmente não vou me aprofundar em todos os estudos. Realmente essa é uma área que dá uma aula específica somente para definir o quanto que tem de impacto a terapia de reposição hormonal no aumento do risco de câncer e se todas elas causam. Mas o fato é que, em 1942, a utilização de estrogênio de equino conjugado começou a ser utilizado nos Estados Unidos. Estudos observacionais mostravam que ela tinha um benefício muito grande para a prevenção de inúmeras doenças, como, por exemplo, osteoporose, doenças cardiovasculares e demências. E até 2001, a gente sabia, tinha alguns dados de que reposição hormonal combinada, estrogênio e progesterona, podia até aumentar um pouco de risco de câncer de mama, mas que normalmente esses tumores eles eram muito pouco agressivos, né? Muitas vezes receptores hormonais positivos, estadio precoce e com um prognóstico favorável. Então, por mais que tivesse essa chance de desenvolver câncer de mama, as doenças naquela época acreditava-se que eram doenças que iriam trazer muito pouco malefício e risco de morte para essas pacientes. Até que, em 2001, 38% das pacientes na pós-menopausa nos Estados Unidos utilizavam terapia de reposição hormonal regularmente. E 2 estudos do Human Health Initiative, que foram iniciados em 93, começaram a publicar os seus resultados, e os primeiros resultados começaram a sair em 2002. E eu me recordo, nesta época, eu estava no ambulatório de climatério da Escola Paulista de Medicina, quando esse estudo foi publicado, e a gente vinha atendendo as pacientes, de repente um dos assistentes chamou assim o preceptor e falou assim, um dos outros assistentes falou assim, olha o que saiu aqui, tá acabei de receber. E aí a gente começou a ler juntos e aquilo veio realmente como um balde de água fria na cabeça de todos que estavam naquele ambulatório, inclusive eu que estava aprendendo a utilizar a reposição hormonal para as pacientes e via o benefício que isso estava trazendo para as pacientes. Foram estudos grandes, estudos relevantes, né, com mais de 10 mil pacientes, que utilizavam em um braço terapia de combinação, né, de estrogênio mais progesterona, e no outro braço um estudo de estrogênio somente isolado, mostrando, né, nesse primeiro estudo do estudo de combinado, que havia um aumento de risco de 1,26, né, ou seja, hazard ratio, então um aumento de 26% no risco de câncer de mama nas pacientes que usavam reposição combinada, aumento de risco de doença coronariana, doença cardiovascular, AVC, efeitos tromboembólicos e diminuía, sim, o risco de fraturas, né? Por outro lado, você não tinha esses mesmos efeitos deletérios em relação a câncer de mama quando você utilizava estrogênio isolado, né? E como que eram esses tumores? Será que eles eram realmente tumores bobinhos que não causavam risco de morte para essas pacientes, né? Então, quando a gente olha, né, os tumores que haviam sido desenvolvidos durante o uso de terapia de reposição hormonal, eles tinham uma maior chance de terem linfonodos comprometidos, o tamanho era um pouquinho maior e o estadiamento era um pouco mais avançado do que aqueles pacientes que não utilizavam reposição hormonal, aumentando também de forma significante a mortalidade por câncer
e a mortalidade global dessas pacientes. Então, esses trabalhos provocaram uma revolução no uso da terapia de reposição hormonal. Isso aqui é um gráfico do número estimado de mulheres que utilizavam reposição hormonal por década. E como vocês podem ver aqui, depois de 2001, 2002, existiu uma queda gritante, né, muito abrupta, da utilização de terapia de reposição hormonal de 35% da população americana. A gente chega aqui a menos de 15% da população americana, e isso continuou decaindo durante a década, né, entre 2000 e 2010, e agora parece que estabeleceu-se aí um platô em cerca de 12% a 15% das pacientes ainda continuam utilizando, né? Então, mais uma vez, sem querer entrar em detalhes, uma meta-análise de dados de pacientes individuais foi publicado no Lancet de 2019. Eu trouxe essa meta-análise, eu podia trazer outras meta-análises, né, outros estudos também relevantes que foram publicados recentemente, mas acho que ela mostra de uma forma muito elegante que aqui, nesse waterfall plot, vocês podem ver o uso de estrogênio isolado e aqui a combinação de estrogênio com progesterona. E o tempo de uso, né? Então, fica bem claro aqui, nesse gráfico, que quanto maior o tempo de uso de terapia de reposição hormonal, maior é o impacto no aumento de risco de câncer de mama nessas pacientes. É lógico que o impacto, quando você utiliza a reposição combinada, é mais relevante, chegando aqui em pacientes que mais de 15 anos de uso, no aumento de 2,5 vezes o risco de câncer, mas aquelas pacientes que utilizam entre 1 a 4 anos, esse risco aqui no combinado, aumento de 60%, e no estrogênio isolado, 17%. Isso aqui é bem questionável, tem trabalhos que até têm efeitos protetores, estrogênio isolado, mas essa meta-análise aqui traz esses dados interessantes, né, que são muito provocadores, né, dentro desse cenário de discussão de aumento de risco de câncer de mama em terapia de reposição hormonal. E é lógico, se aquelas pacientes que pararam de usar também, né, esse risco ele não desaparece de uma hora para outra, e sempre pode ter, dependendo de quanto tempo que você utilizou, um risco residual maior de desenvolver a doença. Um outro cenário, um outro questionamento muito importante poxa, mas a gente não usa mais aquela dose, né, de estrogênio que se utilizava no passado. A gente tem várias formas de utilização de reposição hormonal hoje diferenciadas, e talvez isso tenha um impacto relevante aí nesse risco, talvez diminuindo mais o risco de desenvolvimento de câncer de mama. Então, aqui, essa meta-análise, ela pegou os principais estudos que mostram as várias formulações e vias de utilização, né? Então, mais uma vez, estrogênio isolado parece que aumenta pouco o risco, mesmo que seja transdérmico, oral e o tipo de estrogênio. E quando você faz a combinação de estrogênio, independente do tipo de progestágeno que você utiliza, também aqui tem um aumento de risco relevante, e parece que a utilização intermitente, não diária, da combinação de estrogênio mais algum progestágeno é mais interessante, tem um risco um pouco menor. E as formulações via vaginal, realmente aqui nessa meta-análise não mostraram um aumento relevante de câncer de mama, enquanto que o uso da tibolona um estudo pequeno, mas mostra aqui um aumento de risco de câncer de mama também, né? Então, para a gente colocar em perspectiva, né, quando você avalia pacientes de 50 anos que começaram a utilizar reposição hormonal por 5 ou 10 anos, né, comparado com aquelas pacientes que nunca utilizaram. Se for a combinação, a paciente que não utiliza nenhum tipo de reposição hormonal, 6,3%, e um aumento aí de 6,3% até 10,3% para aquelas pacientes que utilizaram por aproximadamente 10 anos. Quando você usa progestágeno intermitente, esse risco, esse aumento ele é um pouco menor, né? Ao invés de 10,3% vai para 9,2%. Estrogênio isolado,
o aumento aí de 1%, somente 1,1% do ponto de vista absoluto. Então, eu quero começar a introduzir alguns conceitos aqui, que uma coisa é o risco absoluto e outra coisa é o risco relativo. Então, quando você fala aumento de 2 vezes 60% do risco de câncer de mama, quando você fala isso para uma paciente, isso assusta muito a paciente. Que ela vai, com certeza, ela fala assim, poxa, o meu risco, eu já tenho uma percepção de risco enorme. Se eu uso e aumento em 60%, minha chance é 100% de ter câncer de mama. Se você não coloca de uma forma muito clara qual que é o risco absoluto basal da sua paciente, a forma que você coloca o aumento de risco com o uso de estrogênio ou combinação de estrogênio e progesterona pode soar de uma forma praticamente catastrófica para a sua paciente. E quando você compara simplesmente as pacientes que são obesas, e aqui a gente está fazendo o mesmo gráfico, só que ao invés de utilização de reposição hormonal, é obesidade, pacientes com sobrepeso e pacientes obesas. Olha só, a obesidade aumenta mais o risco de desenvolvimento de câncer de mama do que a utilização, por exemplo, de estrogênio isolado, que aqui aumentou só de forma absoluta 1,1%, depois de 10 anos de uso, enquanto que a obesidade aumentou aqui 2,1%. Então, assim, nós não podemos enxergar a paciente simplesmente como uma mulher que tem um risco sempre idêntico, basal de desenvolver câncer, porque se você pega uma paciente obesa, o risco basal dela já é diferente, versus uma paciente que não tem obesidade. Então, o impacto do aumento de risco, talvez, para esta paciente que é eutrófica, pode ser bem diferente de uma paciente que é obesa. Por quê? Porque a suscetibilidade a câncer de mama, ela é uma combinação de múltiplos fatores. Estilo de vida, fatores hormonais, como TRH, reprodutivo, menstrual, idade, densidade mamária, lesões benignas de alto risco, histórico familiar. Então, para que você entenda qual que é o risco basal da sua paciente de desenvolver câncer e o quanto que uma terapia de reposição hormonal vai aumentar, você precisa estratificar o risco da sua paciente. Você precisa saber qual é o risco basal que ela tem de desenvolver câncer de mama. E como eu disse, esse risco ele pode variar muito. Aqui é um trabalho que eu convido todas que têm interesse de ler sobre prevenção de câncer, anotem isso daqui, se quiser depois eu posso compartilhar. Ele é um gráfico que coloca junto os fatores de risco, não só genéticos, como, por exemplo, mutações de BRCA, BRCA1, BRCA2, como também hábitos de vida, como obesidade, etilismo, fatores protetores, como atividade física, ter partos antes dos 25 anos, aleitamento materno. Então, ele faz uma ponderação daqueles fatores de risco genéticos, fatores de risco associados a hábitos de vida e fatores de risco que são próprios da paciente, características da paciente, como, por exemplo, uma densidade mamária aumentada. A paciente não escolhe ter uma densidade mamária alta, só que isso confere um risco enorme para ela, e muitas vezes tão grande quanto a presença da mutação em genes de moderado risco. Então, a gente não pode estabelecer qual é o risco de câncer de mama dessa paciente se a gente não colocar no nosso cálculo qual é a densidade mamária. Porque, às vezes, isso pode ser mais importante do que a presença de uma mutação em um gene de moderado risco. Aqui é uma das meta-análises que mostra, né, o impacto da densidade mamária no aumento de risco de câncer de mama, independente de histórico familiar, independente de obesidade. Olha isso. Uma paciente que tem uma mama extremamente densa, um aumento de 4 vezes o risco de câncer de mama. Tem outros fatores de risco também. Nós não podemos deixar de levar em consideração no nosso cálculo de risco, como hiperplasia atípica, que pode aumentar aí da ordem de 3 até 5 vezes o risco de câncer de mama. São lesões marcadoras de alto risco. E a gente sabe que não basta ser presente ou ausente, quanto maior o número de focos
que você tem de hiperplasia atípica, maior é o risco dessa paciente desenvolver câncer de mama. Então, não é só ter ou não ter focos de atipia, mas você tem que tentar ir além e entender qual era o tamanho, quantos focos que eram, isso pode ter impacto também. E naquela paciente do carcinoma lobular in situ, a lesão de alto risco mais preocupante, né? Esse risco em alguns estudos mostrando um aumento da ordem de 7 a 11 vezes o risco de câncer de mama, realmente muito relevante, comparando-se aí com riscos genéticos bem altos. E o histórico familiar, independente da presença ou não de uma mutação de predisposição a câncer, também continua sendo um fator de risco relevante. Estudos do começo dos anos 2000 já mostrava que, se você tem um parente de primeiro grau, seu risco quase dobra. Se você tem 2 parentes de primeiro grau, quase 3 vezes. Se você tem 3 parentes de primeiro grau, 4 vezes o risco, independente se essa paciente tem ou não alguma mutação de predisposição a câncer. Portanto, quando a gente fala assim, precisamos testar todas as pacientes para câncer de mama, para predisposição a câncer de mama, a gente está sendo muito simplista. É lógico que tem cerca de 10% dos casos de câncer de mama que vão ter mutações em genes de alto risco ou moderado risco. Mas isso daqui, fora do contexto de um histórico familiar, de obesidade, de densidade mamária, tudo mais, você pode estar estratificando de forma inadequada o risco basal da sua paciente. Então, aqui são cálculos hipotéticos, tá? Nós não estamos nos baseando aqui nesses cálculos em estudos que foram realizados de terapia de reposição hormonal em todos esses cenários. Mas supondo, e eu estou colocando aqui uma estimativa bastante modesta, que se você tem o risco médio da população de desenvolver câncer de mama, é em torno de 12%. Se você usa a terapia de reposição hormonal por mais de 4, 5 anos, vamos supor que isso aumente em 20% o risco de câncer de mama dessas pacientes. O risco basal delas. Então, esta paciente, após 5 anos de benefício do uso de reposição hormonal, vai ter aumentado o seu risco de 12 para 14,2. O risco absoluto de aumento para a paciente, comparado com o benefício que essa reposição hormonal pode dar dado a ela, pode ser muito tranquilo dela tomar a decisão: eu quero fazer o uso da reposição hormonal. Me deixe, porque eu estou sofrendo tanto, e esse aumento ele é tão insignificante perto do meu sofrimento que eu quero fazer reposição hormonal. Então, por que eu vou ficar colocando tantos pesadelos na cabeça dessa mulher? Agora, se essa mulher tiver uma mutação em BRCA, 1 ou 2, que o risco médio, pode ser até um pouco maior, é em torno de 70% dela ter câncer de mama. E eu juro que eu não tenho nenhum estudo mostrando que em mulheres com BRCA mutado, se você usar terapia de reposição hormonal por 5 anos, vai aumentar 20%. Esse estudo nunca vai ser eticamente aceitável, nós nunca teremos esse dado muito claro dentro da literatura. Talvez o risco genético dela seja tão alto que a terapia de reposição hormonal não traga impacto algum. Mas vamos supor, hipotetizar, que aumente 20% de 70%. Ela vai para 14%. Mas mesmo que não exista esse risco, um ginecologista, um mastologista se sente confortável em começar a prescrever terapias de reposição hormonal para uma paciente que tem 70% de chance de ter câncer de mama? Talvez você não tenha que trabalhar esse risco, baixando ele para menos de 5%, para aí sim se sentir confortável em utilizar algum tipo de estratégia se essa paciente estiver sofrendo. Será que isso daqui não é muito mais importante do que a terapia de reposição hormonal? Trabalhar esse risco aqui e depois pensar na terapia de reposição hormonal? Nas de moderado risco, então. Por exemplo, uma mutação em ATM, que o risco gira em torno de 30%. Ponderando aí que aumenta em cerca de 20% o risco basal, vai para 36%. Então, esse exercício que eu queria comentar com vocês, que a gente pode fazer fazendo a estratificação de todos os fatores de risco.
ponderando numa balança os fatores protetores e fatores de risco. Para isso, existem inúmeras ferramentas disponíveis de graça na internet para serem utilizadas a qualquer momento. A que eu vou destacar aqui vai ser o Boadicea, que recentemente foi feita uma atualização e ela se transformou em uma ferramenta extremamente user-friendly. É muito, muito fácil de utilizar o Boadicea, que agora tem um novo nome, chamado CanRisk, né? Então, quando a gente vai pensar como oncogeneticista, numa paciente que vem para a primeira consulta, se deve ou não deve fazer teste genético, a gente sempre tem que falar, olha, se vier positivo o seu teste genético, a gente vai ter que fazer cirurgia profilática, ou fazer um acompanhamento aí com ressonância, ou fazer uma cirurgia das mamas, a gente já coloca todos os cenários, caso a paciente venha positivo para uma mutação de alto risco, incluindo aí as cirurgias profiláticas. Só que nós não podemos esquecer que a maior parte das pacientes, elas não são de alto risco. Elas não vão ter uma mutação de predisposição a câncer de mama e, mesmo assim, eu tenho ferramentas que podem ser úteis para estratificar o risco dessa paciente. E essa paciente pode não ser uma candidata à cirurgia profilática, mas, mesmo tendo teste genético negativo, ela pode ser candidata a uma quimioprevenção, um rastreamento intensivo com câncer de mama, e se o risco dela for baixo, talvez ela não tenha nenhum tipo de contraindicação para a utilização da sua terapia de reposição hormonal. Eu trago aqui para vocês que a maior parte das recomendações de uso de medicamentos de prevenção de câncer, não como, por exemplo, o uso de tamoxifeno, haloxifeno e diogeromatase, eles não incluem a necessidade de fazer testes genéticos nas pacientes. Basta ter um risco maior do que 1,7% de desenvolver câncer de mama nos próximos 5 anos. Eu acho esse cutoff muito baixo. Eu acho que a gente deveria ter um cutoff um pouco maior, porque se você utiliza 1,7, a maior parte das pacientes acima de 60 anos vão ter indicação de utilizar algum tipo de medicamento para prevenção de risco de câncer de mama. Existem alguns guidelines que mostram que você pode utilizar, por exemplo, o Tyrer-Cuzick, avaliando 5% nos próximos 10 anos. Talvez você encontre uma população um pouco mais selecionada. E, recentemente, o UPS Task Force publicou uma estratégia de, ao invés de utilizar 1,7% de risco nos próximos 5 anos, utilizar 3% de risco, aumentando, então, a barra para a utilização de prevenção de medicamentos de câncer de mama, para justamente a gente não prescrever para todas as mulheres idosas, tá? E eu acho esse risco aqui de 3% bastante adequado para selecionar melhor as pacientes para a utilização de quimioprevenção. Mas por que, Rodrigo, você está falando de quimioprevenção? A gente está falando de terapia de reposição hormonal e estratificação de risco, porque as mulheres que chegam no nosso consultório para discutir isso, elas podem ter um risco tão alto que, ao invés de eu fazer uma sugestão de utilizar a terapia de reposição hormonal, elas podem ser uma forte candidatas a usar quimioprevenção contra câncer de mama, gerando uma grande confusão na definição de qual é a melhor estratégia. Então, quando você vai fazer uma estratificação de risco, você tem que ter em mente que, mesmo com testes genéticos negativos, você pode encontrar pacientes com risco tão elevado a ponto de serem candidatas à utilização de quimioprevenção ou à realização de ressonância nuclear magnética anual associada à mamografia. Os trabalhos e as diretrizes publicadas nesse sentido, e essa aqui é a diretriz do Colégio Americano de Radiologia, sugere que pacientes acima de 20% de risco durante a vida de câncer de mama deveriam utilizar a ressonância nuclear magnética como estratégia de rastreamento associada à mamografia. Então, mesmo para aquelas pacientes que, porventura, você ofereça um teste genético e venha negativo, elas podem ter um risco moderado a ponto de serem
candidatas à utilização de quimioprevenção e rastreamento com ressonância de mama. Então, para a gente exemplificar aqui essa nossa conversa, eu trouxe um caso clínico, tá? Então, vem essa paciente, 60 anos de idade. Essa paciente, ela tem o seguinte histórico. A irmã dela, aos 49, teve um câncer de mama. A tia dela, aos 60, um câncer de mama. E o avô paterno, um câncer de próstata aos 64 anos e veio a falecer da doença, tá? Essa paciente tem indicação de fazer teste genético? Na realidade, a indicação principal é que para essa irmã, um câncer de mama abaixo de 50 anos, uma irmã com câncer de mama, uma tia com câncer de mama, essa paciente já teria indicação de fazer teste genético. Só que quem veio me procurar foi essa daqui, com sintomas que estavam sendo graves o suficientes a ponto de ela precisar utilizar a reposição hormonal. Ela tinha uma indicação de reposição hormonal. Então, o que eu faço com essa paciente quando ela chega no meu consultório? Pronto, eu tenho um histórico familiar preocupante. Preocupante. Vamos para os outros fatores de risco. Ela tem 1,60 m, um peso de 60 quilos, ela toma 2 taças de vinho, menarca aos 14 anos, menopausa aos 53, teve uma biópsia de mama que veio benigna, a mama dela já é um BIRADS B, né, lipossubstituída, e ela já está utilizando TRH há 1 ano, mas ela está preocupada porque isso pode estar aumentando muito o risco de câncer de mama dela. Então, vamos lá. Quando você vai utilizar a calculadora de risco Gale, que é o BCR Risk Tool, que é a mais fácil de utilizar, são 8 perguntinhas extremamente simples, essa paciente ela tem um risco nos próximos 5 anos de ter câncer de mama de 1,8%. E o seu risco durante a vida de desenvolver câncer de mama é de 8,4%. Esta paciente, com essa calculadora de risco, a mais simples que tem, ela teria alguma contraindicação absoluta de usar reposição hormonal? Só com essa informação, eu acho que se você colocar 20% em cima de 8,4% nos próximos 5 anos, é bem tranquilo. A gente dificilmente falaria, não use reposição hormonal de forma alguma. Mas eu não fiz a estratificação genética dela, tá? Se eu utilizo a outra calculadora, que é o Tyer-Cuzick, a IBIS, essa paciente já tem um risco maior nos próximos 10 anos, 6,2%, e no risco durante a vida de 12,7%. Agora, eu vou utilizar a calculadora de risco, que é a CanRisk. E eu vou fechar um pouquinho aqui. Eu quero que eu vou fazer isso com vocês ao vivo aqui. Como que eu utilizo essa calculadora na prática clínica? Deixa eu só abrir aqui só um minutinho. Alguém já utilizou a CanRisk? Então, vamos lá. Ela tem uma versão em português, agora já. Você entra, simplesmente coloca aqui no Google. É a primeira coisa que aparece, Welcome to CanRisk. Você pode colocar a língua que você quer para depois imprimir e entregar na mão da sua paciente. Eles pediram para a gente fazer a tradução, eu e a doutora Isabel Achatz fizemos a tradução para eles. Então, olha só. Essa paciente, tá? O que você primeiro tem que colocar? Tem que colocar os detalhes pessoais dela. E aqui já aparece, por exemplo, um dos fatores de risco, como obesidade, certo? IMC de 23. Essa paciente é eutrófica. Você pode colocar o estilo de vida dela. Quantas taças de vinho ela toma por semana, por mês, diariamente? E, a depender da quantidade que ela toma, isso pode ser um impacto relevante no risco de câncer de mama dessa paciente. Então, aqui eu coloquei 2 taças de vinho por semana. Você coloca a idade da menarca, se essa paciente já parou de menstruar, sim ou não, qual foi a idade, se já tomou pílula anticoncepcional, e aqui você já pode colocar, inclusive, o TRH.
e se foi combinado ou à base de estrogênio isolado. E olha só, você pode até ir mais a fundo colocando o nome da reposição hormonal que ela utilizou, tibolona, essas coisas assim, se você quiser, tá? Você pode colocar a quantidade de filhos que ela tem, porque isso tem impacto, né? Quanto mais jovem tem o diagnóstico, a gravidez, mais é um fator protetor. Se essa paciente fez mamografia, e você pode colocar aqui a densidade mamária. Se essa paciente teve ou não já câncer de mama, câncer de ovário, se já foi submetida a salpingoforectomia. E, por fim, essa é a parte mais interessante da calculadora, que diferencia muito ela dos outros. Você consegue criar esse histórico familiar, é extremamente simples de fazer. Você, por exemplo, coloca aqui história familiar, quantos irmãos, quantas tias, e rapidamente ele cria esse heredograma para você. E olha que interessante, você consegue colocar todos os parentes que tiveram câncer, e aqui, câncer de mama, a idade que faleceu, câncer de mama contralateral, o ovário. Você consegue colocar o tipo de câncer que essa paciente teve, se for, por exemplo, um receptor hormonal positivo, HER2 positivo, triplo negativo, e o mais importante, você consegue incluir o resultado do teste genético. Principalmente aqui os genes de predisposição a câncer, não são todos os genes, tá? E aí você faz o cálculo de risco. E olha que interessante, quando você roda esse cálculo de risco para essa paciente, o risco dela de desenvolver câncer de mama, quando você não fez teste genético nenhum nessa paciente, é de 9,1% durante a vida. Nos próximos 5 anos, 4%, nos próximos 10 anos, 5,9%, e na vida dela, total, 9,1%. Só que essa paciente, ela optou por fazer um teste genético. Ela não quis fazer a estratificação de risco, já que a irmã dela não quis fazer o teste, ela se submeteu ao teste genético. E vamos simular esta paciente aqui com uma mutação no gene ATM. Perdão, essa aqui, no gene ATM, que é um gene de moderado risco. Eu já fiz essa conta. Se eu considero que ela é mutada para um gene de moderado risco, o risco dela, que era de 9,1%, vai para 21,2%. E se esta mesma paciente tiver uma mutação em BRCA1, esse risco sai de 9% para 43%. Então, voltando para nossa aula aqui, aqui são as comparações das calculadoras de risco, vocês verem como que elas variam. Aqui é quando a paciente não tem o teste genético nenhum. O risco dela girava em torno de 8 a 12% durante a vida. No momento que essa paciente tem uma alteração em ATM, confirmada pelo teste genético, essa estratificação de risco já muda completamente. Ela sai de 10 para 23,2%. E se essa paciente, e aí nesse cenário, essa paciente já tem indicação, lembra aquelas recomendações que eu falei para vocês, acima de 3% nos próximos 5 anos, indicação de quimioprevenção, acima de 20% durante a vida, indicação de ressonância de mama. E se esta paciente tiver uma mutação no gene BRCA1, esse risco aumenta de forma muito mais significante. Então, olha só a diferença que a estratificação genética para esta paciente fez em termos de percepção de risco basal que ela tem da utilização ou não de terapia de reposição hormonal. Sem risco nenhum, sem teste nenhum, o risco dela durante a vida de desenvolver câncer de mama era de 9,1%. Quando você usa a terapia de reposição hormonal por 5 anos, isso aqui é para 10,5%.
um ganho absoluto muito pequeno, e a gente ficaria bastante confortável em prescrever uma terapia de reposição hormonal para ela, ponderando os prós e contras. Se essa paciente é uma paciente com mutação em ATM, sai de 9% para 21%. E se essa paciente tem uma mutação em BRCA1, vai para 43%. Alguém fica tranquilo de prescrever terapia de reposição hormonal, mesmo sem saber se essa paciente vai ter ou não um aumento relevante de risco de câncer, porque isso nós não temos essa informação, de prescrever uma terapia de reposição hormonal para essa paciente? Qual é o seu cutoff? Será que a paciente ficaria tranquila? Então, essa é uma forma de você tentar não só identificar pacientes que são candidatas, tranquilas à utilização de reposição hormonal, como também pacientes que são candidatas a estratégias de redução de risco ou rastreamento diferenciado, e a partir daí você consegue selecionar melhor a forma de conduzir as suas pacientes. Então, para concluir, eu vou abrir aqui para a gente bater um papo, e se vocês quiserem que eu faça outras simulações. A terapia de reposição hormonal, ela prolongada, vários estudos mostram que provavelmente ela aumenta o risco de câncer de mama. Tá? Isso existem várias críticas a depender do tipo, quantidade, mas de forma geral os estudos apontam para essa direção. E para você tomar uma decisão com mais propriedade sobre o aumento de risco de desenvolvimento de câncer que a sua paciente está sendo submetida caso ela inicie esse tratamento, você precisa estratificar o risco basal dela. E não é uma estratificação somente com teste genético, não é só uma estratificação de usar ou não usar reposição hormonal. Você tem que pegar todos aqueles fatores que podem influenciar. E nós temos hoje ferramentas extremamente simples, vocês viram, que nós podemos utilizar para mostrar para a paciente esse fator de risco para ela, quanto que ela tem de risco de desenvolvimento de câncer de 5, 10 e até 80 anos de vida. E com essa informação, a gente pode ponderar melhor a utilização dessa estratégia. E a paciente vai compartilhar a decisão junto com a gente. Os testes genéticos, eu não estou advogando que devem ser indicados para todas as pacientes. Mas para aquelas pacientes que possuem um histórico familiar que não foi investigado, se você utilizar de maneira adequada essa ferramenta, você pode ter uma informação que pode mudar completamente a sua percepção de risco basal dessa paciente. Portanto, a minha sugestão do benefício da utilização de estratificação de risco com testes genéticos, que não é para todas, mas para aquelas pacientes principalmente que têm um histórico familiar não investigado, é para que você identifique os riscos reais dessa paciente desenvolver câncer de mama e não trabalhar na sua consulta somente com riscos relativos. É normalmente isso que a gente costuma fazer quando a gente não tem todas as informações na nossa mão. Acho que era isso que eu queria comentar com vocês. Estou inteiramente à disposição para a gente discutir aí esse tópico. Oi, Rodrigo, olha, parabéns, excelente a tua aula, muito clara, muito didática e trouxe um assunto tão importante que é um assunto quase que frequente no nosso consultório, né? A gente recebe muito paciente de ginecologista, de pacientes que têm algumas alterações básicas na mama, para avaliar se podemos ou não indicar a realização da terapia de reposição hormonal, né? E o quão importante é essa estratificação dos riscos, né? Porque ao mesmo tempo que você pode indicar uma reposição, como você falou, a gente pode também contraindicar e até indicar a quimioprevenção, né? Então, parabéns, eu vou passar para a doutora Nilce, que vai coordenar agora a reunião. As perguntas, quem tiver pergunta pode levantar a mão aqui, que eu já passo para o Rodrigo. Rodrigo, parabéns, em primeiro lugar, pela escolha do tema, que realmente para a gente é um assunto super recorrente no consultório, né? Eu acho que está uma reunião que não tem muita coordenação, não. Eu acho que é só a gente abrir a conversa aqui. Certo? Acho que ficamos livres aqui para perguntar.
Eu só queria, então, já que eu estou com a palavra aqui, depois eu fico quietinha, comentar com você duas coisas. Primeiro, eu acho que a nossa maior dificuldade na oncogenética são essas pacientes que têm alguma mutação em gene de penetrância moderada, porque aí eu sempre acho que tem um multifatorial por trás daquela mutação naquele gene que muitas vezes é difícil da gente avaliar, né? Nós estamos esperando aí os scores de risco poligênico, mas enquanto a gente não tem, eu acho que sempre fica uma avaliação difícil. Um segundo comentário que eu queria fazer, já que você tem esse acesso todo aí ao Kenrisk, que eu não sabia que você que tinha passado para o português, uma coisa que eu sinto falta nessa ferramenta é que os cânceres que a gente pode colocar são muito limitados, né? Você fica só no contexto ali do mama e ovário hereditário. E às vezes eu até acabo usando essa e mais outras para poder colocar outros tipos de câncer que muitas vezes são importantes no contexto. Então, fica como sugestão aí para a evolução dessa ferramenta. Doutor Luiz, é interessante que você já pode colocar o Poligenic Score, só que ainda a gente não tem, né, a A gente não validação para tem. nós, mas assim, é legal já porque tem uma aba específica já, então eles já evoluíram. Os grandes idealizadores do Kenrisk são os principais autores dos trabalhos de Poligenic Score. Então, assim, principalmente liderado pela Universidade de Cambridge, é o Antônio Antonis, né? Ele é um pesquisador focado principalmente em Poligenic Score. Então, essa ferramenta, espero que em breve, quando a gente tiver os nossos scores poligênicos, né, os brasileiros, a gente possa utilizá-los. E outra coisa que é interessante é que, na verdade, eles têm uma limitação. Por exemplo, não inclui TP53, e aí a gente está falando de uma plateia onde o TP53 é extremamente relevante. Por quê? Porque a quantidade de TP53 para fazer essas modulagens matemáticas, essas modelagens matemáticas, para eles não existe. É tão raro na região deles que eles não conseguem fazer as modelagens matemáticas, fazer essas modelagens. Então, isso é um grave fator limitante para a nossa população, tá? E a minha impressão é que eles são hoje a ferramenta mais completa que existe, porque eles conseguiram colocar os genes de moderado risco, de alto risco e o Polygenic Score com todos os fatores mais relevantes, como densidade mamária e tudo mais. Então, e histórico familiar, né, que é tão importante. Então, hoje, se eu tiver que escolher uma calculadora, eu escolho o Kenrisk. No entanto, ela é só para mama e ovário. Não dá para utilizar isso para outros cenários, infelizmente. Ela é bastante focada e desenvolvida para somente os tumores que têm influência no aumento de risco de câncer de mama e ovário. O que ele te dá de resposta é risco de câncer de mama e ovário nos 5, 10 e 80 anos. Esse é o grande valor deles. Certo. O Cícero tem uma pergunta, Cícero pode falar. Rodrigo, excelente apresentação. Vou te colocar um caso real aqui que eu quero saber a tua opinião. Uma paciente ela teve um câncer de mama, é paciente da Enilze também, é uma médica. Com 39 anos, ela teve um câncer de mama triplo negativo. Enquanto estava amamentando, tem 4 filhos. Tem a história familiar dela, teve o pai com câncer de intestino, mas de resto não tem mais nada, pelo que eu me lembro. Essa paciente foi operada, fez na época um quadrante, radioterapia, e não se encontrou nenhuma mutação nela. E ela, eu me lembro que um dia ela me ligou e falou assim: Cícero, eu não aguento ficar sem hormônio. É insuportável, minha qualidade de vida é péssima, quer dizer, fez o que fez e começou a tomar hormônio. De qualquer maneira, foi por hormônio, teve todas as dificuldades, né? E depois com o hormônio ela melhorou bastante. 7 anos depois, ou 8 anos depois, exatamente este ano,
ela aparece com carcinoma in situ hormonal agora, na mesma mama irradiada. Ela tinha uma mama muito pequena, não dava nem 180 gramas de cada lado, tinha mamoplastia de aumento e tudo mais. E praticamente não, mesmo não tendo mutação, não teve jeito. Ela quis fazer uma mastectomia bilateral, que é uma situação de exceção, mas perfeitamente compreensível nas condições que ela tinha, fez mastectomia bilateral e agora reconstruída as mamas, está tudo bem, agora ela quer fazer hormônio de novo. Cícero, o que você quer perguntar para mim? Pelo amor de Deus. Não, eu estou querendo mandar ela para você dizer assim, pode tomar hormônio, porque eu não estou com medo de assinar embaixo. Ela teve, o primeiro foi triplo negativo, né? Primeiro triplo negativo. Então, até aí eu estava tranquilo. Eu falei, não, você teve um câncer de mama triplo negativo, a tua qualidade de vida está péssima, e realmente estava mesmo. Não tinha como. Estava uma situação horrorosa. Agora eu quero saber de você. Não, eu sou bem conservador nesse momento, assim, sabe? Eu fico bem desconfortável de autorizar. Eu tenho um posicionamento para paciente. Eu entendo, e eu faço muito isso também para outros cenários, como cirurgias bilaterais em pacientes não BRCA, tá? De forma nenhuma eu vou condenar uma paciente que queira fazer isso. Pelo amor de Deus, se ela quiser fazer, a gente vai estar do lado, vamos juntos. Mas, assim, eu tenho que me posicionar, certo? Então, assim, do ponto de vista genético, muitas vezes, que chega uma paciente sem histórico familiar de câncer nenhum, com carcinoma ductal in situ, quer tirar as duas mamas, o mastologista me encaminha para a gente tentar discutir prós e contras. Faz o teste, vem negativo, ela não tem indicação nenhuma de fazer a cirurgia bilateral, eu me posiciono. Falo assim, olha, a senhora não tem indicação de fazer cirurgia bilateral. Se a senhora quiser fazer uma outra história, a gente vai discutir, mas eu não vou recomendar essa cirurgia. E a mesma coisa eu me posiciono num cenário como esse, tá? Assim, a minha posição para essa paciente é que ela não deve realizar reposição hormonal. E nós não temos segurança de fazer isso, tá? E que, se ela quiser fazer isso, o risco existe. Nós não sabemos direito o risco que tem em pacientes com câncer de mama negativo, o quão forte é o impacto. Do mesmo jeito que a gente não sabe qual é o impacto de TRH uma paciente com BRCA mutado ou com ATM mutado. Não existe esse dado na literatura e não vai ter. Você não vai ter um estudo randomizado para uma paciente com ATM fazer TRH ou não TRH. Não vai ter. Entendeu? Então, assim, aquele slide que eu falei, são hipóteses que a gente tem que levantar, é porque você tem que sentar, assim, colocar o pé bem no chão e falar, olha, eu não tenho esse dado, quanto que isso vai influenciar. Se você quer muito fazer reposição hormonal, o seu risco basal é esse. E você tem uma chance, baseado em estudos genéricos, que não estão dentro do seu contexto, que aumenta em tantos por cento. Para você, eu acho que esse risco é muito alto. Eu acho que você deveria fazer ressonância, acho que você deveria fazer, para BRCA, cirurgia. Trabalha o seu risco, reduz o seu risco, o máximo possível, para você entrar nesse cenário de reposição hormonal mais segura. Mas eu sei o quanto que isso tem de impacto? Não sei. É a mesma coisa para a reposição hormonal em paciente de pós-câncer. É contraindicado. O quanto que impacta um triplo negativo pequeno, 10 anos atrás, não sei o quanto que vai impactar. Agora, um carcinoma in situ que você fez mastéria bilateral. Agora, o meu posicionamento não recomendo. Não, na verdade, ela teve o triplo negativo, ela teve um carcinoma in situ 7 anos depois na mama irradiada do triplo. Então, hormonal. E fazendo reposição hormonal. E agora ela fez mastectomia bilateral, quer dizer, deve ter 5% de tecido mamário ali, porque sempre fica, e é em cima disso que ela quer fazer. Eu espero que ela tenha feito um teste genético. Fez? Não, fez. Talvez tenha que fazer. A Enilze fez, né? Talvez a paciente tenha que fazer uma salpingoforé, a situação complica mais ainda. Mas, de qualquer forma, assim, eu acho que a gente tem que acho que assim, assim, algumas pessoas aqui já tem alguns pacientes, né, em comum comigo,
E no meu relatório, assim, eu coloco, não sei se a Nilce também coloca assim, mas eu costumo colocar assim, do ponto de vista genético, do teste genético, oncogenético, essa paciente não tem recomendação formal de cirurgia bilateral, ou não tem ela é contraindicado a realização de reposição hormonal pós-câncer de mama. Porém, diante desse cenário, a paciente optou por realizar e a gente vai, lógico, estar junto dessa paciente. E várias pacientes com cirurgia bilateral acontecem isso, né? Várias. Mas Tenho a isso vantagem, viu, Rodrigo, que eu só faço a parte genética e devolvo para eles. Não, mas Então eu eu faço. ponho, Você não eu cuida, só né? ponho, não tem indicação do ponto de vista genético e devolvo para eles. Você tem que lidar com o resto. Mas assim, eu acho interessante assim essas discussões. É muito filosófica essa aula que eu até quando eu propus para a Karina, eu falei, meu Deus, você quer mesmo fazer isso? Porque é realmente uma aula que não é aqueles padrões, né? Vamos falar de BRCA1, BRCA2 e traz muitas discussões mesmo e dúvidas. E eu sinto que isso é o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia no consultório, sabe? Acho que Só um pouquinho, Rodrigo. A Carol, nós temos 3 perguntas, tá, Rodrigo? tá Carol, bom. pode falar. Oi, Rodrigo. Prazer. Tudo bom, Carol? Como vai? Parabéns, muito boa a tua aula mesmo. Eu tenho uma dúvida de consultório até. Vou já aproveitar que o Cícero abriu aí as perguntas de consultório e vou continuar. Com relação à reposição de testosterona. Eu tive uma paciente BRCA2 mutada, que fez primeiro a adenomastenia bilateral, e ela desenvolveu um tumor de mama, estadio clínico 1, mas com um cotype de alto risco, hormonal luminal, e foi indicado fazer salpingoferé. E aí ela sempre questiona, então ela desenvolveu um câncer de mama depois da adenomastectomia. Então ela tem 2 contraindicações que eu vejo para reposição. Então é o BRCA e ela teve um tumor de mama. E ela questiona muito com relação à reposição de testosterona. É uma paciente que vai para academia, assim, então eu não sei se eu tenho algum respaldo. Eu falei para ela, olha, preventivamente não, mas ela está tolerando bem o bloqueio hormonal, sabe, com o Zoladex. Então, você Mas, vê, né? Assim, é uma situação. Por isso que durante a aula, por que a gente é obrigado a comentar que existem medicamentos de quimioprevenção, né? Porque que acontece? É como se você tem que fazer uma escolha de Minerva no final da consulta. Ou você vai usar a reposição hormonal e vai puxar a corda para um lado, ou você vai usar um anti-hormônio, né? Que é o que ela vem fazendo na rotina com oncotype de alto risco, certo? O que ela vem fazendo é isso. Então, assim, no caso, você vai falar assim, testosterona. No fim do dia, a testosterona pode ser transformada também, né, em estrogênio. Então, no fim do dia, você lógico que é diferente de você repor uma combinação de estrogênio e progesterona, mas você não está fugindo dessa escolha de Minerva, entendeu? Então, sinceramente, não. Outra coisa que eu queria comentar quando você estava falando, eu lembrei. Você vê que naquela meta-análise que eles colocam todos os tipos de hormônio, terapia, nem tem testosterona. Nem tem, porque assim, isso é uma prática muito feita na nossa comunidade. Quando você vai olhar as outras comunidades, isso não é um padrão, né? Tanto que você nem tem, em meta-análise, estudos muito grandes. Você tem tibolona, um número menor de 700 pacientes que fizeram naquela meta-análise de dados individuais. Então, assim, a gente tem muito pouco dado para as reposições hormonais fora das habituais, que nós aqui no Brasil utilizamos muito. Então, assim, gestrinona, quais são os dados que a gente tem? Eu não advogo contra, eu sei, assim, eu tenho várias pacientes que usaram, ou parentes que usam gestrinona aqui em Salvador.
tá? Assim, de forma nenhuma eu vou ficar batendo contra, não é isso. Agora, assim, se você vem para fazer uma ponderação do uso desses medicamentos, eu tenho que colocar isso com o raciocínio que eu tenho de TRH. O raciocínio que eu tenho de TRH é aquilo que eu tenho que mostrar para você, assim que eu mostrei na apresentação. Assim, o quanto que aumenta, se o isolado aumenta menos, mas será que não aumenta nada e até protetor? Tudo isso está aberto para questionamento. E lógico que vão ter os defensores e os que são extremamente contra. Mas o raciocínio que a gente tem que fazer na hora de tentar ajudar uma paciente a tomar essa decisão ou não, é o raciocínio de TRH aumenta de alguma forma o risco e aumenta principalmente quando utilizado por maior tempo. E aí, se é tibolona, se é gestrinona, se é testosterona, tudo mais, o meu raciocínio ele vai um pouco nesse cenário, nesse sentido. Então, no consultório, é dessa forma que eu tento fazer. E eu tenho várias pacientes que eu falo assim, vai ser feliz, vai usar sua reposição hormonal. Tem pacientes que chegam aqui super tranquilas, histórico familiar tranquilo, quer fazer o teste genético, nem tem uma indicação muito forte para fazer o teste genético, estou abrindo o jogo, assim, mas não, doutor, eu quero fazer, porque eu quero ter certeza que eu sou essa negativa. Bem, a gente vai fazendo o teste genético, conduzindo bem, fazendo o pré-teste, podendo chamar a paciente no pós, explicando que pode ter VUS, fazendo tudo direitinho, você sentir que a paciente não vai ter nenhum malefício do uso dessa ferramenta, às vezes a gente até amplia um pouco. Então, minha mãe teve câncer com 56 anos e morreu com 57. Eu estou com 55 e morro de medo de usar reposição hormonal. E eu estou desesperada porque eu quero usar. Assim, o que eu posso fazer? Vamos tentar, se você quiser, a gente pode usar. Mas, assim, saiba que a sua mãe não teria indicação só por isso de fazer o teste genético. A chance de vir um teste genético positivo e a ferramenta também, Nilce, o CanRisk, ele mostra a probabilidade de ter mutação nos principais genes, não só BRCA1 e 2. E eu cheguei ontem para uma paciente aqui, eu fiz o cálculo assim, seu cálculo de desenvolver, de ter uma mutação em BRCA1 e 2 é de 2,3%. Você quer fazer o teste? Quero fazer o teste. Tá bom. Mas assim, você não tem indicação formal, mas eu quero fazer porque eu quero ter certeza que eu estou tomando, eu não sou esses 2,2%. Poxa, eu vou ser contra? Então, lógico, eu não estou advogando aqui testar todo mundo. Eu sempre pondero e coloco isso para as pacientes. E o uso da reposição hormonal, seja testosterona, tibolona, gestrinona, eu uso o raciocínio que deve aumentar alguma coisa. O quanto, eu não sei. E se a paciente é um baixo risco, e ela tem e ela tem sintomas que vão ser muito beneficiados com o uso da reposição hormonal, eu falo, vai ser feliz. Se possível, use pelo menor tempo possível e pela menor dose possível. Converse com a sua ginecologista que a sua terapia de reposição hormonal tem aqui um rio que é super perigoso, que você vai ter que ultrapassar com a terapia de reposição hormonal. Mas você vai chegar do outro lado e você vai largar a terapia de reposição hormonal. Você não vai ser uma paciente com 85 anos usando 5 tubetes de cada lado, entendeu? Da nádega. Então, assim, você tem que chegar do outro lado do rio e tentar desmamar isso. Então, usa nesse período que é o mais drástico, mais difícil, e vai tentando tirar. Ao invés de você ficar cada vez mais dependente, vamos tentando tirar. E aí é a conversa com o ginecologista, né? Aproveitando essa semana, a própria Febrasgo se posicionou contra o uso de gestrinona em terapia de reposição hormonal, testosterona apenas em pacientes menopausadas que tenham a queixa de disfunção sexual, né? Então, acho importante a gente colocar aqui. Cleverton, pode perguntar. Ana, deixa o Cleverton falar, daí eu chamo você e depois o Guilherme. É só um complemento da Carol, que eu até baixei a mão, porque a Carol era uma das perguntas que eu queria fazer. Essa testosterona que vocês colocam em questão, porque a Carol colocou da testosterona, tem duas formas, né? Tem a forma que realmente eu sou contra, que é aquela coisa de dosar a testosterona para repor testosterona feminina. E tem uma outra forma que é testosterona em gel, em abdômen, que algumas pacientes usam para muita disfunção sexual.
se essa forma de usar, se teria algum dado de uma segurança maior para os pacientes que têm problemas realmente em relação à relação sexual, para aumentar esse risco, no mesmo cenário da paciente da Carol, se ela fosse usar essa forma de reposição. Cleverton, acho que você pode fazer a pergunta. Então, vamos lá. Bom, parabéns, Rodrigo, excelente aula. Acho que uma das coisas interessantes, assim, é ver o teu posicionamento em relação a algumas condutas, principalmente em relação ao teu conservadorismo, como você falou, em relação às cirurgias redutoras de risco e outros assuntos pertinentes, assim. É muito interessante essa colocação do risco absoluto e não do risco relativo. Achei super interessante a pontuação que você fez, por exemplo, sobre a obesidade. Os testes genéticos, eu concordo plenamente, porque, eventualmente, uma paciente que tem histórico familiar, como é que você vai deixar de fora uma estratificação de risco de um dos maiores riscos que existe relacionado ao câncer de mama, né? É até um paradoxo a gente não discutir o teste numa situação como essa é a minha opinião. E, de forma pontual, eu queria fazer uma pergunta para você, porque você citou, mas queria que você fosse um pouco mais claro em relação à reposição hormonal, e existem estudos que mostram uma eventual segurança nas pacientes com BRCA1, BRCA2 após a cirurgia redutora de risco, que é aquilo que você comentou, vamos trabalhar esse risco que você tem e, eventualmente, depois a gente pode discutir. Qual que é o seu posicionamento? O que você eventualmente pensa sobre isso? Obrigado. Obrigado, Cleber, pelas considerações. Existe, sim, trabalhos mostrando que a utilização de reposição hormonal nas pacientes BRCA1, principalmente, que são aquelas que você utiliza por a salpingoforectomia mais precocemente, né, que a recomendação é entre 35 e 40 anos, não teve um impacto relevante no aumento do risco de câncer de mama dessas pacientes, tá? Isso tudo é muito bem conduzido, isso tudo publicado no JAMA, ele é bem importante, assim, de ter na gaveta na hora de fazer as discussões com as pacientes. Então, assim, eu me sinto bastante confortável de fazer a reposição hormonal para as pacientes BRCA mutadas. Lembre-se que esse estudo é BRCA1 só, mas a BRCA2 você pode jogar um pouco mais para frente, a salpingoforectomia, e, enfim, então, assim, a gente não pode esquecer disso, mas existem trabalhos que não foram prospectivos como esse, mas trabalhos retrospectivos mostrando também segurança, tá? O que acontece? Você não pode utilizar de uma forma indiscriminada. Você tem que utilizar até a época da menopausa fisiológica. Então, se a paciente fez por 40 anos, você tem que conversar com ela que ela vai ter que usar até em torno dos seus 50, no máximo seus 55 anos. Não vai poder estender o resto da vida, porque isso a gente não tem de estudo, né? Então, eu acho que tem algumas... acho que sempre quando é uma alegria quando você fala para as pacientes que elas vão poder fazer reposição hormonal. Este é um dos grandes benefícios que a gente vai poder trazer para essas pacientes, porque, assim, elas querem se proteger contra câncer, lógico, né? Tem 50% de ter câncer de ovário, elas precisam se proteger contra câncer, então você traz um alívio imediato no momento que você fala, você vai fazer a sua cirurgia, mas como você nunca teve câncer de mama, você vai poder fazer a sua reposição hormonal, né? Então, esse é o grande benefício de você fazer teste de cascata, identificar pacientes de alto risco antes de ter câncer. Depois do câncer de mama, aí eu não sou assim liberal em relação a isso, como já me posicionei aqui, e sempre colocar que não é indefinido, né? Como infelizmente a gente vê isso acontecendo, né, na nossa prática clínica, tem que ter um certo limite, né? O que a Karina colocou, né, das recomendações, né, da Febrasgo e tudo mais, isso é muito, muito, muito legal, né? Assim, as sociedades se posicionarem, porque nós, no nosso consultório, a gente estava recebendo, né, essas pacientes, e a gente não tinha muito onde se apoiar, né? Então, eu acho muito legal e, ao mesmo tempo, traz uma, digamos assim,
uma responsabilidade para os prescritores, né? Então, acho que isso é legal. Veio em boa hora, né? A gente está Sim, recebendo com certeza. muito isso no consultório. Guilherme, por favor, tua vez. E a nossa última pergunta, a gente, por causa do horário que a gente já extrapolou. Pode falar. Então, parabéns, Guindalina, de novo, assisti tuas aulas, sempre muito práticas e com uma didática fantástica, né? Fica muito fácil para a gente seguir e sempre aprender bastante coisa. Bom, você acabou depois nas perguntas ali, na discussão, falando um pouquinho sobre algo que me preocupa. Então, a gente sabe que todo benefício que teremos em relação ao teste genético, como você expôs, não só para câncer de mama, mas também para outras situações, né? Diminuição do risco de câncer coloretal, descoberta de alguns núcleos familiares que vão se beneficiar em tumores genitais, tumores de pâncreas, próstata, enfim, que vão ser, a gente pode ter algum impacto importante em decorrência de ter descoberto alteração genética germinativa. Mas aí o outro lado, né? O que te preocupa em relação a possível efeito deletério em relação ao acesso, que está sendo bastante grande ao teste, hoje está cada vez mais fácil, isso é muito bom, mas, por outro lado, a gente vê que muitos dos pacientes, às vezes, têm acesso aos testes, mas nunca vão ter acesso a uma consulta especializada com vocês. E quais seriam, assim, coisas que te preocupam, eventualmente, de fazer o teste em todos os pacientes com possível terapia de reposição hormonal e que não vão ter acesso a um aconselhamento genético. Eventualmente, talvez essas pacientes ficarem extremamente tranquilas se o teste vier negativo e não fazerem os exames que deveriam fazer durante a terapia de reposição hormonal, ou fazer muitos exames, além do que é indicado, as questões do VUS, que você mesmo citou. Então, queria que você falasse um pouquinho disso também. Perfeito. Guilhermão, meu amigo, bom te ver, cara. Obrigado por estar aqui. Então, assim, essa sua pergunta, eu recebi faz 3 semanas, 3 semanas não, agora já faz um pouco mais, uma paciente que fez um teste na farmácia e veio com uma mutação em CDH1, né? Ela chegou aqui com um teste de farmácia na mão e saiu com uma recomendação de fazer uma gastrectomia profilática e talvez ponderar fazer uma adenomastéria, né? Então, vamos começar pela gastrectomia, depois a gente vê o resto, né? Então, assim, isso vai começar a acontecer hoje, e eu convido vocês, a minha orientadora lá de Chicago, a Fumi, deu uma aula na ESMO, e a gente fez uma entrevista com ela pela Onconews, e ela falou sobre estratificação de risco populacional, tá? Então, assim, você pegar, principalmente o Polygenic Risk Score, fazer na população, e você estratificar aquela paciente que tem baixíssimo risco, que não precisa nem talvez fazer mamografia, ou fazer mamografia a cada 2 anos, por um período menor do que necessário, ou aquela paciente de altíssimo risco que precisa começar a fazer ressonância, certo? Então, assim, isso fazer na população e não necessariamente fazer dentro de uma clínica de alto risco. Então, assim, as pessoas estão discutindo isso, né? E justamente por causa dessa facilidade ao acesso ao teste. Então, mais uma vez, eu não estou advogando fazer teste genético para todas as pacientes que querem fazer TRH, mas eu acho que tem algumas pacientes que elas precisam ser estudadas quando, principalmente, o histórico familiar foi ignorado pelas pacientes que tiveram câncer e os seus respectivos médicos assistentes, tá? Neste cenário, eu acho que se você chegar, como essa paciente que eu te falei, a irmã teve câncer aos 49, a tia com 60, ninguém tem teste, elas tinham que ter testado. Por que ela não testou? Entendeu? E agora eu estou com um pepino na mão. Porque agora eu tenho que dar uma opinião para essa paciente se ela pode fazer terapia de reposição hormonal ou não, e ela pode ser uma paciente com mutação em BRCA, e eu não sei disso. Como que eu vou me posicionar? Então, nesse cenário, eu acho que esse aumento do acesso ao teste facilita muito. O teste custa hoje R$ 1.500, essa paciente não vai conseguir fazer pelo convênio, porque ela não tem critérios da ANS, infelizmente. A gente vai tentar sempre convencer a irmã que vai ter critério e vai ser pago pelo convênio. Se ela não quiser, essa paciente muitas vezes acaba fazendo. Se ela não faz comigo, ela faz na farmácia, tá? E custa mais barato do que se ela fizer comigo. Por incrível que pareça, o mesmo teste, tá? É loucura isso. Pela mesma empresa, custa mais barato. Então, as implicações que eu acho, assim, primeiro, todo mundo que quiser começar a pedir os testes, assim, tem que ter muito cuidado
de explicar quais são as implicações familiares, as implicações de VUS e explicar que a gente vai ter pode ter um impacto muito relevante para a sua condução a partir daquele momento. Fala, pô, então tem que fazer a consulta de aconselhamento genético, né, para todas as mulheres que vão pedir. Não, são pontos básicos que você tem que preencher pelo menos em 5 minutos, porque isso pode te trazer um conforto muito grande. O teste pode vir determinado, isso tem impacto, pode ser que a gente tenha que fazer cirurgias, sugerir cirurgias preventivas, e isso tem um impacto relevante para a sua família. 50% das pessoas que descendentes, né, da senhora, podem ser portadores caso a gente encontre. Você tem que falar o mínimo para essas pacientes. Dito isso, as pacientes, a imensa maioria vai vir negativo. Então, graças a Deus, isso aí a maior parte está resolvido. As pacientes com VUS e as pacientes com teste positivo, se você estiver muito confortável em seguir, ótimo, perfeito. Mas eu acho que essas pacientes elas precisam sair do consultório do oncologista e ir para alguém que se dedica a isso. Porque a Nise está aí para depois falar o testemunho dela. Dá muito trabalho. Assim, convocar os familiares, explicar um por um, falar depois com uma paciente. A última paciente que eu atendi hoje foi uma paciente de 27 anos com lifraumene. Entendeu? Então, assim, você vai ter que explicar o que é lifraumene, quais são todos os exames que ela vai ter que fazer a partir de agora para o resto da vida. Vai ter que discutir se ela vai fazer mastectomia neste momento. E, às vezes, essa conversa não cabe dentro do consultório de um oncologista. E, às vezes, essa conversa vai além do consultório do mastologista, porque ela vai ter que fazer uma ressonância de corpo inteiro, ressonância de crânio, colonoscopia a cada 2 a 5 anos. Assim, fugiu um pouco do escopo do mastologista e do oncologista, entendeu? Então, essa pessoa, infelizmente, a gente vai ter que começar a ter pessoas treinadas cada vez mais, e não é só oncogeneticista em geral. Eu sou oncologista, a Nilce é geneticista, vão ter mastologistas que vão ser capazes de fazer esse acompanhamento também. Então, a gente vai ter que formar gente para seguir essas pessoas que estão fazendo teste na saliva na farmácia e que são identificadas pelo teste do oncologista para determinar droga-alvo. Não vai ter escapatória, Guilherme. Ótimo. Foi um sucesso a escolha do tema, viu? Que bom, fico feliz. Que bom. Espero que tenha contribuído. Muito, sem dúvida, muito. Obrigada mais uma vez, Gisá, teve que sair, deixou um abraço para você, tá bom? E a gente agradece imensamente a tua presença aqui, Rodrigo, e agradeço a todos também pela presença na nossa reunião hoje. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço. Boa noite a todos, viu? Obrigado pelo Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Bom descanso. Obrigada. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.